Olá, essa é a quarta edição do Retratos Regionais Cenário Econômico. Além da perspectiva de cada uma das regiões, nesse vídeo nós vamos falar também sobre as economias mundial, brasileira e do estado do Rio de Janeiro. Nayara, fala um pouco do que aconteceu ao longo desses 9 meses do ano. Oi, Júlia, é um prazer estar aqui. Bom, antes de chegar ao ponto das perspectivas, a gente vai fazer um panorama geral sobre a economia do Rio, a economia do Brasil, até dos municípios, para entender qual é o problema em comum dos 3 níveis de governo. Nesse primeiro gráfico, a gente vê a trajetória da dívida bruta do governo em percentual do PIB, que pode chegar a 92% do PIB em 2020. De fato, é um cenário bem preocupante, principalmente quando a gente vê o total de gastos com juro que o governo tem. Então, isso acaba ocupando um espaço que poderia ser destinado para educação, saúde e outras áreas que são de necessidades básicas da população. O cenário entre os estados também é bastante preocupante, a gente vê um orçamento também bem engessado e principalmente pela necessidade de financiamento da Previdência. E o estado do Rio de Janeiro, nesse ponto, ele tem uma situação bem crítica, né? Exatamente. Ali no gráfico a gente vê o Rio de Janeiro em terceiro lugar, né? O estado de São Paulo gastando quase 20 bi do orçamento para poder financiar a Previdência, logo depois de Minas Gerais e Rio de Janeiro com 12 bi. Então, o cenário é preocupante porque, de novo, são recursos que deixam de ser destinados para educação, saúde e segurança para poder cobrir a necessidade previdenciária. Nos municípios, o cenário também não é diferente, além da forte dependência de transferência de outros entes, a gente vê que boa parte dos municípios estão com dificuldade de administrar seus orçamentos, também por essa dependência em relação ao governo do estado, ao governo federal e também pelo orçamento estar engessado com despesa de pessoal. Então, nos últimos anos, a gente vê uma redução considerável dos investimentos, um gasto com pessoal aumentando e aí 51,1% dos municípios com dificuldade na gestão fiscal. No total, são 3.905 municípios com dificuldade ou uma gestão fiscal crítica. Sem dúvida nenhuma, numa situação de crise econômica como a gente viveu nos últimos anos, isso deve ter sido agravado. Com certeza. Porque a receita caiu e aí você tem uma dificuldade de se financiar. Isso, você vê nos municípios que eles não conseguem se endividar para poder ter mais recursos, né? Grande parte dos municípios não conseguem isso. E a receita caindo, você tem que cortar investimentos e isso impacta diretamente na população, né? Você corta investimento na saúde, corta investimento na educação. Então, o quadro é bem preocupante e, diante desse cenário, a gente vê uma forte necessidade de reformas, uma forte necessidade de mudanças que se consolidou com as eleições de 2018. Nayara, então, de fato, essas reformas são fundamentais para criar um crescimento sustentável. No Brasil, a gente precisa de uma reforma previdenciária, de uma reforma tributária, não só principalmente para criar um espaço no orçamento e destinar recursos para educação, saúde, segurança. E a gente entende que o novo presidente ele tem um prazo de validade para concretizar essa reforma, né? A sociedade, o mercado, ele pede por reformas e quer serviços públicos de mais qualidade. Então, a gente tem um ano de 2018 para se concretizar reformas estruturais. No estado do Rio não é diferente. A gente tem um ponto muito importante nisso tudo, que é uma janela de oportunidade, que vem através das receitas de royalties. Uma estimativa nossa está muito próxima do governo de que as receitas de royalties podem chegar até em 16 bilhões no ano de 2019. Isso vai trazer um espaço no orçamento considerável que pode destinar, sim, recursos para outras áreas, que sejam educação, que seja saúde, e é uma oportunidade para o governo fazer reformas. Então, esse é o momento de mudança, né? As perspectivas são de que é o momento para que a gente concretize reformas e atenda a população de uma forma mais eficiente. E nisso tudo, a gente não pode isolar o Brasil do mundo, né? Então, num cenário internacional, a gente tem alguns pontos que também podem impactar e dificultar todo esse movimento de retomada da atividade que tem acontecido já de forma bem lenta. Então, a gente vale destacar aí a crise na Argentina, que tem um impacto muito importante no setor automotivo do Rio. O setor que é muito voltado para a exportação, tendo a Argentina como seu principal foco, ele acaba sendo muito atingido por essa crise, que também é de endividamento, uma forte dependência pelo dólar.
e isso impacta na demanda do país pelos nossos produtos. A Argentina é um importante parceiro comercial do Estado e do Brasil. Sem dúvida nenhuma, essa crise nele vai ter algum impacto na nossa economia. Já está tendo. A gente vê uma queda das exportações dos setores automotivos no estado do Rio, principalmente. Vale citar, claro, a retomada da taxa de juros americana, que acaba atraindo capital que está em países emergentes, a destacar o Brasil. E, além disso, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que impacta preços no mundo todo. Então, fazer o cenário nacional, a gente não pode isolar ele do mundo, que isso pode ter impacto significativo na taxa de câmbio, por exemplo. Então, diante disso tudo, quais são as nossas perspectivas para a atividade brasileira, né? A atividade econômica brasileira? Depois de 2 anos de forte retração, 2015 e 2016, um leve crescimento em 2017, a gente ainda espera uma atividade num dinamismo ainda muito fraco, né? Ela não está muito bem disseminada entre todos os setores, então a nossa expectativa é de um crescimento de 1,3% no ano de 2018. E num cenário mais pessimista, esse crescimento pode chegar a 0,6%. O que seria esse cenário pessimista, né? Seria um cenário de não aprovação das reformas. Você vê um alto custo para a indústria, né? A gente precisa de forma urgente de uma reforma tributária para aumentar a competitividade da indústria. Num cenário pessimista, essas reformas podem não se concretizar e a gente tem uma queda, né, uma desaceleração do crescimento frente ao ano de 2017, então a gente poderia ter um crescimento aí de 0,6%. Nessa questão da reforma tributária, além da gente pagar um nível elevado de impostos, tem a questão também da complexidade dos tributos brasileiros. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Exatamente. Então, se faz urgente essa reforma se a gente quer uma indústria mais competitiva, né, e até por uma questão de maior arrecadação também. E no ano de 2019, a gente tem um crescimento um pouco maior, chegando aí a quase 3%, e seria o maior crescimento nos últimos 5 anos. Então, é importante a gente destacar também o setor de construção civil. No ano de 2018, a nossa expectativa é que ele continue em queda. Então, por mais que você tenha um crescimento positivo, tanto nos serviços quanto na indústria, o setor de construção civil ainda tem uma grande dificuldade de retomada. Então, é importante a gente destacar a taxa de juros em baixa, né, de 6,5%, uma taxa de juros baixa comparado ao que ela já chegou, quase 14%, né? Isso tudo facilita a retomada do investimento e a aprovação das reformas que criam um ambiente mais favorável para a gente evitar essa trajetória explosiva da dívida pública. Nesse ambiente, a gente ainda vê uma taxa de desemprego alta, de 11,4% em 2018, de 11,3% em 2019. Então, por mais que a retomada da atividade esteja ocorrendo, mesmo que seja de forma lenta, a gente ainda vê o desemprego num nível muito alto. Também pelo aumento da procura das pessoas, né? Com a retomada da atividade, você vê uma procura maior, isso impacta na taxa de desemprego. A gente ainda vê ela um pouco resistente para poder reduzir. E nesse cenário, a nossa expectativa para o câmbio é de um câmbio abaixo de 4, isso é uma notícia boa, de 3,69 em 2018 e 3,78 em 2019. É importante destacar que isso depende muito da aprovação das reformas. Para o Rio de Janeiro, o cenário é bem preocupante quando a gente olha que nos últimos 3 anos a atividade ainda está em queda. Então, a nossa estimativa, a gente tem um modelo para poder prever a atividade econômica também do Rio. Então, nosso PIB estimado mostra que o Rio de Janeiro teve uma queda de 0,6% no ano de 2017. E a nossa expectativa para o ano de 2018 é de um aumento, enfim, depois de 3 anos de queda, de 1,1%. E em 2019 de 3%. Mas é importante a gente destacar a diferença em relação ao Brasil, porque no Rio esse crescimento da atividade ainda não ocorre de forma mais disseminada. Ela está muito ainda concentrada, tanto no setor automotivo quanto no refino. Então, essa retomada da atividade do refino tem sido importante para a atividade econômica do Rio de Janeiro. E em 2019 a gente vê a indústria tendo um papel importante para você ter um crescimento ainda maior do que a gente espera para o Brasil, que seria um crescimento de 3%. E, de novo, no estado do Rio, a gente também tem uma perspectiva de que esse cenário pode ser um pouco pior se a gente não tiver aprovação das reformas. Então, o Rio ele tem essa janela de oportunidade com a retomada das receitas de royalties, chegando a quase 16 bi. Contudo, se as reformas estruturais não ocorrerem, que a gente tem um orçamento muito engessado por despesa de pessoal, isso pode afetar muito a atividade e uma retomada
mais voltada para todos os setores, né? A gente vê serviço sendo muito impactado, construção civil. Então, a gente precisa dessas reformas para que essa retomada da atividade seja de forma mais dinâmica. Então, como é que está o estado do Rio de Janeiro em relação aos outros estados brasileiros? A gente vê uma situação bem crítica no estado do Rio, né? Não só pela dívida que está num percentual muito alto, apesar do regime de recuperação fiscal. A gente ainda vê o orçamento muito engessado com despesas de pessoal, que sobra poucos recursos para outras áreas. Então, você vê uma atividade retomando de forma ainda mais lenta frente ao que vem ocorrendo no restante do Brasil. E claro que isso afeta cada região de forma diferente e é importante a gente entender a particularidade de cada uma. Eu acho que isso que você vai mostrar muito bem, né, Júlia? Como cada região tem sentido o impacto da crise que a gente teve de confiança, de queda na atividade nos últimos anos e quais são as perspectivas para cada uma. A gente observa que cada região tem uma particularidade, então, de fato, os impactos eles são diferentes em cada uma delas. Para contar um pouco o que aconteceu e apontar quais são as perspectivas para os próximos anos, vou fazer um breve resumo desses 9 meses de 2018 e depois eu entro um pouco nas perspectivas de cada uma das regiões. Falando especificamente dos resultados de Nova Iguaçu e região, esses 9 municípios apresentaram queda na produção em setembro e o volume de estoques caiu, ou seja, a demanda foi atendida pelos estoques que ficaram levemente abaixo do esperado. Quando a gente observa os resultados do estado do Rio de Janeiro, eles estão muito alinhados a esses resultados da região. Diante dessa ainda fraca retomada da atividade econômica, a gente vê a produção industrial na região oscilando muito ao longo desse ano. O que a gente observa ainda é uma situação financeira muito ruim das empresas. E aí, principalmente as pequenas e médias, que elas têm mais dificuldade em ter caixa, né? As grandes, elas conseguem sobreviver mais tempo. E nesse caso, o principal entrave para essa região é justamente o acesso ao crédito e a margem de lucro. Em relação ao acesso ao crédito, eu acho que é importante observar que, apesar da taxa de juros estar no nível bem baixo, isso às vezes não chega na ponta para quem vai tomar o empréstimo. E, além disso, a própria questão da atividade econômica. Na medida que as empresas elas não têm caixa, elas têm alguma dificuldade também de oferecer garantias. Então, o crédito acaba sendo mais caro para elas. Então, é de fato só com a retomada da demanda que a gente vai conseguir um aumento desse caixa e melhorar as garantias para que essas empresas voltem a investir, não é? Então, o acesso a crédito está ligado também com a aprovação das reformas, com uma retomada mais sustentável da atividade, para que retome as condições financeiras das empresas. Porque essa manutenção da taxa de juros num patamar mais elevado, ela está muito atrelada à situação fiscal, né? Exatamente. Então, de fato, a taxa de juros já se reduziu consideravelmente, estando 6,5%, mas uma diminuição contínua dessa taxa depende muito da aprovação das reformas. Só dessa forma, o governo terá um ambiente mais sustentável para reduzir ainda mais a taxa de juros e criar um cenário mais favorável para concessão de empréstimos. Quando a gente olha para os próximos meses, ou seja, para o final desse ano e para os primeiros 3 meses de 2019, o que a gente observa é que os empresários da região eles estão bem confiantes. Eles esperam aumento da demanda, aumento do número de empregados e na compra de matérias-primas. Entretanto, em relação ao setor externo e aos investimentos, eles não apresentam essa mesma confiança, pelo contrário, eles estão mais céticos. Quando a gente observa esses resultados da região com os resultados do Estado e do Brasil, tanto o Brasil como o Estado, eles estão mais confiantes em relação às exportações. Entretanto, o Estado do Rio de Janeiro ele não mostra confiança em relação aos investimentos. E isso daí está muito associado à questão da retomada da atividade no Rio de Janeiro mais lenta do que no Brasil, como a Nayara falou no início. Sim, e com certeza nós temos ainda muitas dúvidas sobre os próximos anos, sobre quais são as medidas que de fato serão concretizadas. Então, boa parte do mercado ainda está inseguro em investir. Então, é preciso observar o que vai acontecer, principalmente no ano de 2019, para entender se as medidas serão concretizadas e assim confiar realmente numa retomada da demanda. Então, até essa confiança da economia brasileira em novos investimentos, para ela se confirmar, como a Nayara falou, ela passa também pela questão das reformas e do governo conseguir manter uma trajetória de crescimento sustentável. Perfeito. Quando a gente olha para os dados de mercado de trabalho da região, os resultados foram positivos. Foram quase 1.000 vagas geradas
e a indústria gerou 530 vagas. Entretanto, ainda está concentrado em alguns setores. Quando a gente olha para o estado do Rio de Janeiro, na indústria, por exemplo, o saldo ainda é negativo. Foram fechadas 7.000 vagas e só na indústria de transformação, quase 3.000 vagas, né? 2.597. Então, o que você observa é esse fenômeno. Ainda está muito concentrado e no total do estado do Rio de Janeiro, isso não refletiu ainda como um desempenho positivo. Na região, entre os setores, vale destacar produtos minerais não metálicos e outros equipamentos de transporte. Por outro lado, alguns setores que são importantes na região, como, por exemplo, a indústria química, ela fechou bastante vagas, fechou 319 vagas. Quando a gente olha o resultado dos municípios, 7 dos 9 abriram vagas em 2018. O destaque foi Nilópolis, que abriu 505 vagas, e aí o setor de serviços se destacou. Já Itaguaí, a indústria que puxou esse resultado, e aí eu diria principalmente outros equipamentos de transporte, e Queimados, o comércio por atacado. Por sua vez, Paracambi fechou vagas, foi uma das 2 cidades que fechou vagas nessa região. E produtos de metal foi o setor que puxou esse resultado negativo. Esse próximo slide, ele traz os principais entraves para o empresário. E eu acho que a gente já falou bastante disso, né? A questão da elevada carga tributária, da demanda interna insuficiente e o empresário da Nova Iguaçu e região, ele aponta também a instabilidade da taxa de câmbio, que eu acho que está muito relacionada à questão do risco. Acho que Nayara pode comentar um pouco sobre isso. Claro, a gente passou por um período de refato do câmbio bem volátil, tanto por um movimento do setor externo, mas também por aquela indefinição da questão eleitoral. Mas a perspectiva para o próximo ano, principalmente, ela é de uma estabilidade maior desse câmbio com a concretização das reformas estruturais. Então, o câmbio ainda pode estar vulnerável se essas reformas não forem aprovadas. Em relação à elevada carga tributária, a gente já falou da importância da reforma tributária. E aí eu acho que é importante na esfera nacional, mas também no caso do Rio de Janeiro, ele observar, por exemplo, a alíquota de ICMS, que pesa bastante na indústria, né? Hoje a indústria, se a gente comparar o nível de carga tributária dela, ela é maior do que os demais setores da economia, quase 50% do que ela produz. E o ICMS tem um peso bem significativo nisso. Isso, o ICMS acaba sendo um instrumento muito importante para a competitividade do Estado. Então, quando a gente observa a alíquota média do Estado com os estados vizinhos, ela é muito mais alta. Então, isso atrapalha também a retomada da atividade no Rio de Janeiro. E a outra questão é a demanda interna insuficiente, que aí passa pela retomada da atividade econômica, a retomada da renda através da melhora dos números de mercado de trabalho como um todo no Brasil e no Estado e nas regiões do Estado. E a gente só vai ver isso se realmente a gente trilhar aí um caminho consistente de retomada do crescimento econômico. Outro entrave, especificamente dessa região e da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro como um todo, é a questão da segurança pública. No interior do estado, essa não é uma questão tão alarmante, entretanto as empresas também sofrem porque elas precisam deslocar suas cargas, né, ao redor do estado e por outras regiões, então elas são vítimas, mas especificamente na região metropolitana e aí Nova Iguaçu e região, isso é uma situação muito alarmante. A partir da intervenção federal no roubo de carga, a gente teve uma redução bem significativa na região, mas quando a gente olha os dados de letalidade violenta, houve um crescimento nesse período. Então, isso exemplifica como essa questão da segurança pública, ela de fato é um desafio na região. E isso, para você ter um ambiente de negócios equilibrado e que atrai empresas, não só a questão tributária, acesso à energia, a questão de infraestrutura é importante, a questão tributária, a questão de infraestrutura, mas também hoje a segurança pública é uma questão fundamental. Então eu diria que para o novo governo federal e para o novo governo estadual, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto que deve ser atacado. Recentemente a gente fez um estudo, uma edição especial da sondagem industrial de segurança pública e a maioria das empresas alegou que a questão da segurança pública afeta diretamente a decisão delas de investimentos. Ou seja, se o Rio de Janeiro de fato quer voltar a crescer e trilhar um caminho do crescimento nos próximos anos, essa questão precisa ser equalizada. Esse foi o resumo da região e para a economia do Brasil, do mundo e do estado do Rio de Janeiro.
Nayara, eu e toda a equipe de economia da Firjan estamos disponíveis para qualquer dúvida, se vocês quiserem esclarecer algum ponto específico da apresentação. Sim, nosso e-mail é economia@firjan.com.br. Até breve! Até breve.